Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas em ponto, hoje é dia 16 de maio de 2025, uma sexta-feira, sextou, né? Uma semana que para mim foi mais curta porque eu tive um probleminha na garganta anteontem, acabei não conseguindo trabalhar nem ontem nem anteontem. Então quero dar bom dia para vocês, dizer que eu estava com saudade aqui e que nós teremos uma sexta-feira quente, o noticiário apontando lá para fora, aqui para dentro também, com ecos da CPMI do INSS, fazendo estragos aí na base governista, né? Porque pelo menos 2 parlamentares importantes e um ministro de Estado, o próprio ministro da Previdência, disseram publicamente que apoiam a CPI do INSS. E o que é que se espera disso aí? O governo está às turras porque, embora no começo da semana houvesse aí uma expectativa de que ninguém sabe como é que terminam as CPIs, e essa certamente vai mostrar que todo o processo de fraude aconteceu durante o governo Bolsonaro, a última coisa que o Palácio do Planalto quer agora é motivo para aumentar a polarização e para criar problemas para a popularidade do governo, né, que começa agora a se restaurar. E esse escândalo é um escândalo que tem um potencial gigante de destruir, mais uma vez, o que restou da imagem desse governo. Então, bom dia para vocês, estamos começando aqui, deixa eu chamar meu amigo Alex. Bom dia, Alex, tudo bem com você? Bom dia, Panuso. Ficou com saudade de mim aqui nos 2 últimos dias, Alex? Muita saudade, Panuso. Eu vi você chorando. Você está melhor? Eu vi você, as lágrimas aqui. E o Calejão se comportou direitinho aqui? Sim, o Calejão se comportou bonitinho. Muito bom, foi boa audiência, agradeço aqui a comunidade, peço desculpa aí por não ter conseguido fazer o programa nesses 2 dias. Mas, gente, o Alex hoje está alegre, porque ontem teve Palmeiras vencendo o jogo. Aliás, não é só o Alex, não, porque os flamenguistas também. Um monte de gente feliz essa noite aí, hein, Alex? O que aconteceu? Conta pra nós. Então, ontem Palmeiras ganhou de 2-0 do Bolívar e foi um jogo inusitado, porque o Palmeiras fez 2 gols com 10 minutos do primeiro tempo e meio que deixou de lado o jogo, ficou tocando bola, não quis pressionar o adversário e meio que administrou o tempo. Eu queria fazer isso durante a semana também. Você também queria administrar seu tempo? Sim. O Flamengo ganhou de 2-0 da LDU e meio que se garantiu na próxima fase, só tem que ganhar o próximo jogo contra o Deportivo Táchira, que é um adversário fácil, para ir para oitavas de final da Libertadores. E o Internacional ganhou de 2-0 do Nacional e meio que se colocou em segundo lugar no grupo. E para finalizar, o Corinthians ganhou de 1-0 do Racing, do Uruguai, e o Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Caracas. É isso que tivemos ontem, Panuso. Muito Boa bom. volta. Ô Alex, você já ouviu falar de bebê reborn, boneca reborn? Mais ou menos. É porque como eu faço o VT do rolê, meio que eu vejo como é essa nova... não sei explicar. Essa onda de loucura que está atacando o país? É muito mais complicado do que parece, hein? Mas olha, isso aí já começa a gerar consequências em todas as áreas, na área do direito, no campo do atendimento governamental. Ontem mesmo teve um deputado apresentando um projeto de lei aí para regulamentar, né, para proibir, na verdade, que bebês reborn recebam incentivos oficiais. Daqui a pouco tem gente que quer licença maternidade por causa de bebê reborn, viu, Alex? Sim. A coisa está virando uma onda, assim, esquisita pra caramba. Mas, enfim, no futebol nós temos o que mais? Antes de terminar aqui, de falar sobre essa história de bebê reborn, nós vamos tratar disso hoje aqui também, sim, tá? O assunto é sério, viu, gente? Não é brincadeira, não. Mas vai lá, Alex, fala do futebol aí, que é mais sério ainda. Então, ontem foi só isso mesmo, Panos. Ontem foi um dia mais tranquilo. Estou ansioso para ver essa pauta do bebê reborn, pra gente verificar o que está acontecendo na maternidade reborn. Reborn. A maternidade reborn do país. Gente, vocês sabiam que tem gente levando bebê reborn no hospital dizendo que a boneca tá com febre? Mas não é o fim da picada, fala sério. Que história é essa de boneca com febre? E tem um casal que está disputando a guarda de uma bebê reborn em Aparecida de Goiás. É inacreditável. Olha aí, ó. Estão vendo aqui. Esse é o site HJur, é a Hora Jurídica. E olha, gente, está criando 1000 implicações. Mas não vou falar disso agora não, porque nós temos um monte de coisa para falar aqui, Alex. Eu só estou chamando a atenção das pessoas, porque vamos discutir esse negócio de bebê reborn que está sério, viu, pessoal? Está muito sério, tá? Bom, eu ia botar aqui só para agradar o Alex, põe no ar aí. Olha aí a manchete. Palmeiras imbatível, diz o UOL na Libertadores, explica pressa por renovação de Abel.
Sim. A boa Lembrando coisa que o Palmeiras pra vocês, quer renovar antes do Mundial com Abel Ferreira até 2027. Eu vou contar uma piada que vocês vão me desculpar, tá, palmeirense? Eu gosto de vocês, tá? Não sou palmeirense, mas não tem nada contra também. É o seguinte, no dia 2 de junho, né, que é o dia de finados, é um dia difícil, porque chama Corpus Christi, né, o Alex? E o pessoal chama de porcos tristes, mas, na verdade, os porquinhos estão alegres agora, porque acabou a onda de má sorte aí do Palmeiras, não é isso, Alex? Isso mesmo. Então, Porcos tá bom. triste, a gente sempre ficava triste mesmo. Eu lembro bem. Pois é. Então vamos lá, vamos tocar, Vamos nessa. gente. Para você que está chegando agora, bom dia. São 7 horas e 5 minutos somente. Estamos começando aqui a edição do seu Desperta ICL. E como eu faço todo dia, começar pela meteorologia. O Alex já vai botar para nós a página do INMET aí no ar. Né? Hoje nós temos um mapa colorido, ó, verde, amarelo, branco. Faltou só o azul anil. Em compensação tem o cinza aqui embaixo, que é frio, né? Sinal de frio aqui no site do ICL. Mas vamos lá, vai chover em toda essa região aqui, norte, né? No norte da região norte, no centro também vai chover. Nessa faixa amarelo mais escura aqui pode chover e na amarelo claro aqui, que corresponde a praticamente todo o centro-oeste, sul e sudeste, vai ser um dia de sol, tá? Vamos ver como é que ficam as temperaturas. Olha, só tem, para a gente falar aqui, para não dizer que não falei das flores, tem aviso de chuvarada só lá no extremo norte, no Amapá, né, um trechinho do Pará, um trechinho da fronteira leste do Amazonas. No litoral do Nordeste, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte tem chuva no litoral. Salvador também, chuvarada lá, mês de maio, é mês de aguaceiro lá na Bahia. Então tá tudo certo, porque você já está acostumado com isso. Você que mora em Salvador, na linha verde, né? Enfim, nenhuma novidade. Vamos aqui para as temperaturas, gente, vamos lá? Vou lá mostrar para vocês como é que vai ser o dia hoje nas capitais. Porto Alegre, céu bonito, 29 graus de máxima, 17 mínima. Florianópolis com 19. Tudo aqui com formação de neblina agora pela manhã, tá bom, gente? 24 graus em Curitiba. Em São Paulo, 25 de máxima. No Rio de Janeiro, calor, 29. Em Vitória, 27 graus de máxima, nuvens, pancadas de chuva no horizonte. Em Belo Horizonte, poucas nuvens, máxima de 25. Vamos passar agora para o centro-oeste. Campo Grande com 31 graus de máxima. Cuiabá, tempo ensolarado lá, calor, 35 graus. Em Goiânia, 30 graus. Em Brasília, 24 graus. Já começou para valer mesmo, né, o outono lá. E agora secura, né? O ar começa a ficar seco. Belo Horizonte, 25 graus. Acho que eu já falei Belo Horizonte aqui. Mas Cuiabá terá 35, já disse também. Porto Velho, 31 graus. Nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Rio Branco, 31 graus, a mesma condição. Em Manaus, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, 32 graus. Boa Vista, 32 de máxima também. Macapá, 32. Belém, 33 graus. São Luís do Maranhão, 30. Teresina, 34. Teresina começa a despontar, né? Agora o termômetro lá vai só até chegar ao tal do setembro-bró. Você já ouviu falar disso? São os meses de setembro e todos os meses que tem bró, o bicho pega lá. Né? Vamos lá. Ceará, Fortaleza, 30 graus. Depois, em Natal, 28 graus de máxima, tempo encoberto, chuva. Em Recife, nuvens, pancadas de chuva, 29 graus. Em Maceió, a mesma previsão com 28 de máxima. Aracaju, a mesma coisa. E chegamos aqui a Salvador, 26 graus, 26 de máxima, com previsão de chuva lá, né? Os baianos estão debaixo d'água. Tá, então essa é a previsão da meteorologia para vocês. Vamos começar agora, gente. Vocês vão me desculpar aqui, a garganta ainda não está 100%. Então, dói aqui, eu vou ter que tomar água várias vezes, interrompendo aqui a apresentação do noticiário, tá bom? Vamos começar vendo aqui os destaques do nosso site do ICL, que hoje está muito, muito quente, tá? Mas muito quente mesmo. Olha só, primeiro destaque do nosso site, o Alex já vai mostrar para vocês, o senador Randolph está acusando o governo Bolsonaro de ter vetado ferramentas de transparência no INSS. Para quê? Para favorecer essa roubalheira descarada que se instalou ali quando ele era presidente da República, né? Durante a audiência com o ministro da Previdência, o senador afirmou que o veto em 2019, um veto do presidente, fragilizou o controle dos dados e facilitou as fraudes. Vamos ver o que é isso? Vamos ver aqui, a matéria está dizendo o seguinte: durante a audiência no Senado nessa quinta-feira, 15, o senador Randolfo Rodrigues, que agora está sem partido,
acusou o ex-presidente Bolsonaro de ter contribuído para o avanço das fraudes do INSS quando vetou lá em 2019 um trecho da medida provisória 871 que previa maior transparência no uso de dados dos beneficiários. Segundo Randolph, uma emenda apresentada previa a obrigatoriedade de divulgação clara dos dados utilizados por entidades que descontam valores diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas. Só que esse dispositivo foi vetado pelo Bolsonaro, que, segundo o senador, permitiu que associações fantasmas passassem a atuar por anos sem a fiscalização adequada. O que disse o Randolph aqui, entre aspas? Foi apresentado na MP 801 uma emenda para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito então pelo presidente Bolsonaro? Vetou esse dispositivo que garantia maior transparência, afirmou Randolph, se referindo equivocadamente à MP 801. Correto é 871. Os mecanismos de defesa, diz aqui o intertítulo, foram enfraquecidos. O veto do ex-presidente Bolsonaro, segundo o senador, impediu o fortalecimento de mecanismos de controle e abriu caminho para que dados sensíveis fossem acessados e utilizados por entidades que hoje estão sob investigação da Polícia Federal. Entre elas estão a tal AMBEC, né, que já ficou famosa aí no submundo do crime, das investigações, e uma outra chamada FÉ, apontadas como centrais no esquema de descontos fraudulentos. Randolph ainda destacou que a maior parte das entidades suspeitas foi criada entre 2019 e 2022 durante o governo Bolsonaro e associou os vetos presidenciais a outros dispositivos que, ao longo do tempo, acabaram revogando a necessidade de revalidação periódica de autorizações de desconto, que na prática tornou os descontos automáticos e sem fiscalização, descontos eternos, né? Quer dizer, vocês têm alguma dúvida de que havia aí uma grande interface, né, entre agentes da política, burocratas das altas esferas lá do INSS e esse bando de picaretas que se assomou aí do governo federal e promoveu toda essa patifaria bilionária dessas fraudes? É óbvio que não havia, tá? Então, é óbvio também que parece que o esquema se nutriu da cumplicidade do governo Bolsonaro, mas também é óbvio que houve lerdeza, pelo menos, eu estou falando aqui de lerdeza para não dizer de má fé, tá? Durante o atual governo, porque 2 anos de silêncio não se justificam, não se explicam. Uma roubalheira que já era conhecida de todo mundo, tá? Todo mundo sabia dessa história aqui. Agora está lá o rame-rame da investigação que a CPMI pretende fazer. É uma investigação que tem caráter político, foi proposta pela oposição, mas a cada momento ganha mais aliados dentro da seara governamental, né? Já nós vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre a CPI do INSS, eu quero mostrar para vocês as matérias que hoje dão detalhes aqui sobre a trama macabra, a trama assassina que vinha sendo montada por uma equipe de voluntários dentro da Polícia Federal. Para quê? Para matar gente no momento em que Bolsonaro desse a ordem do golpe, que acabou não acontecendo, né? Mas estava todo mundo preparado, com armas pesadas e à disposição para promover um banho de sangue no país. E isso vai sendo conhecido agora na medida em que as provas amealhadas pela Polícia Federal começam a se tornar públicas, né? Eu quero mostrar para vocês aqui essa matéria no site do ICL. Olha só, matar meio mundo, é a retranca, é uma manchete extremamente significativa. E esse sujeito que aparece aqui é o Vladimir, é o agente da Polícia Federal que se imiscuiu lá com a turma de militares golpistas para preparar a estrutura para o golpe, tá? Vou ler para vocês aqui a matéria do Kleber Lourenço. Gente, é inacreditável, sabe, o nível de violência que seria deflagrado a partir do momento em que esse golpista do Bolsonaro tivesse coragem para fazer aquilo que preparou durante os 4 anos de seu governo, quer dizer, a canetada para golpear as instituições, impedir a posse do seu sucessor, Lula, né, e passar a governar esse país como um tirano, no modelo que ele cultua, esses aí que, né, contratam torturadores, que matam por diferença de pensamento e tudo mais. O que nos conta aqui o Kleber Lourenço? No apagar das luzes de 22, com a posse de Lula no horizonte, no apagar das luzes mesmo, estamos falando do dia 29 e 30, tá? Um grupo de homens armados aguardava instruções. Não eram milicianos e muito menos fanáticos acampados em frente a quartéis. Eram agentes treinados, com crachás da República. E entre eles estava o Vladimir Matos Soares, esse aqui, esse barbudinho aqui da foto, tá vendo só?
Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, que declarou à corporação ter integrado, olha, uma equipe de operações especiais pronta para atuar quando Bolsonaro desse a ordem. Ele contou o seguinte: eu e a minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair. Só estavam esperando isso, estavam armados, estavam em posição, estavam mobilizados, portanto, não há dúvida de que a engenharia do golpe estava em curso, ao contrário do que agora, né, no apagar das luzes, já na iminência da sua condenação, Bolsonaro tenta negar de toda maneira, dizendo que aquilo foi um simples badernaço, quando ele, Bolsonaro, estava na coordenação de toda essa estrutura paralela que surgiu aí em meio a setores militares, em meio também à Polícia Federal. Olha, o Vladimir afirmou num áudio interceptado pela Polícia Federal que o equipamento não era metafórico. Num dos trechos ele disse que o grupo estava disposto a matar meio mundo de gente, tá? E o relato foi corroborado por vários documentos. Em mensagens trocadas nos dias que antecederam a posse de Lula, Vladimir estava discutindo com interlocutores do cenário de ruptura e mencionando diretamente o apoio de setores da Marinha, comandada pelo famoso almirante golpista, almirante Garnier, né? Ao mesmo tempo, ele responsabilizava o Exército, que ele ofende bastante, por ter recuado no último momento. Ele disse o seguinte: ó, os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo. O material mostra também que havia uma cadeia de comando informal, mais estruturada, e Vladimir relata ter sido convocado por outros dois agentes da PF, que se chamam Ramalho e Marcelo, para formar essa linha de contenção armada em caso de não transmissão da faixa. Era muita coisa, gente. Eles iam fazer, quando o Bolsonaro, se tivesse tido a coragem, né, mas ele não teve essa coragem, por quê? Porque ele é notadamente um covarde. Estava tudo preparado e era um banho de sangue. Era um banho de sangue. Ia morrer muita gente. Vamos ver o que disse aqui o Vladimir? Vocês vão ouvir da própria voz dele, tá? A primeira coisa, ele conta pra gente qual era a perfusão dessa ideia na tropa, tá? Ele fala que toda a tropa queria, só alguns generais não quiseram. Alex, põe o primeiro áudio para nós, por favor. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram ultimação, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Tirando essa fantasia de que PT pagou de generais, o resto você pode acreditar em tudo, porque esse cara é um dos fascínoros do golpe, tá? Então o que ele está falando aí que importa mesmo, né, é que o armamento era pesado e você ouviu esse canalha dizer: nós íamos derrubar muita gente, quer dizer, matar mesmo, é o que eles fariam, né? E no segundo trecho dessas inconfidências trocadas na véspera da posse, na antevéspera da posse, no dia 29 de dezembro, tá? Vejam o que ele falou sobre o que eu chamei de perfusão da ideia na tropa, que é o seguinte: o quanto a tropa estava contaminada, o quanto o exército brasileiro estava contaminado por essa ideia de golpe de Estado, né? E isso nos chama a atenção porque hoje os militares são os mesmos, estão aí ainda. Então vamos ouvir o que diz aqui sobre a adesão da tropa ao golpe e o que faltou para ela acontecer, né? E a expectativa também de que, na ausência dos generais, os coronéis, todos eles, bolsonaristas e golpistas, fossem aderir a essa plataforma de golpe aí, desses esquemas paralelos. Roda para nós, Alex, por favor. O povo aqui está desolado, ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer: não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Você tem alguma dúvida do que significa isso, né? Você vai esclarecer suas dúvidas no próximo áudio aqui, porque ele é funesto aqui e ele fala
da morte do ministro Alexandre de Moraes com uma disfarçatez inacreditável. Vamos lá, Alex, roda para nós, por favor. E, Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. E, Lu, as coisas aconteceram, né? O presidente está lá, hoje eu falei com o assessor dele lá nos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, falei com eles. Eles estavam até ontem sob o cuidado do Serviço Secreto, hoje estão sob o cuidado da Polícia Local, né? Esperando a negociação para Alexandre de Moraes, da última forma desses mandados de prisão de fake news, né? Só o ajudante de ordem, meu irmão, tem 4 inquéritos por fake news. O que é que o coitado do ajudante de ordem tem, cara? O Cid, né? Um cara gente boa, eu conheci. Então assim, cara, vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali, você tá entendendo, mas não fez, foi frouxo, entende, cara, e tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Vocês veem, quando a gente trata aqui de golpe de Estado, a gente faz uma defesa veemente da democracia, é justamente para que tipos como esse verdugo bolsonarista sejam completamente neutralizados, para que eles não produzam efeito. Agora, é uma gente da pior qualificação, né? Existe até uma palavrinha complicada, mas se você quiser, se você nunca ouviu, não é estranho, por favor, você pode até usá-la para caracterizar esse governo Bolsonaro. A palavra é caquistocracia, que é o quê? É uma reunião dos piores entre os piores. É o que era exatamente o governo Bolsonaro. E aí esse tipo de mulambo moral, como esse Vladimir e os companheiros golpistas dele, que iam aí matar meio mundo, né? Derrubar meio mundo com armas pesadas para proteger o, entre aspas, presidente que está lá nos Estados Unidos, né? Isso tudo era realidade. Isso estava acontecendo. Imagina o tamanho do sacrifício e a quantidade de sangue que ia escorrer caso esses verdugos aí tivessem feito aquilo que estavam preparados para fazer, né? Então, assim, a democracia é uma salvaguarda muito importante. Ela funciona como um escudo da nossa integridade de cidadão, da nossa integridade moral, de tudo isso. É por isso que a gente dá tanto valor a ela, sabe? Sem esse escudo, a gente não conseguiria estar aqui falando agora com vocês sobre isso que aconteceu, que foi uma tentativa de acabar com a democracia brasileira para instaurar aqui um regime neonazista, porque Bolsonaro é neonazista e ele tinha um projeto muito claramente identificado com aquilo que ele cultua lá, já declarou a sua admiração por Adolf Hitler, disse que era um comandante inteligente. Enfim, era o que ia acontecer no Brasil. Então, não menosprezemos isso. Quando a gente ouve falar de Débora do Batom, essa senhora estava servindo a essa gente, tá? É isso que ela estava fazendo. Enquanto sujava lá a estátua da justiça com seu batom, estava abrindo caminho para que esses golpistas aí chegassem com outro tipo de caneta, aquela que resfolega a fumaça pelo cano, né? O revólver, o fuzil. Era o que ia acontecer, você não tenha dúvida, tá? E aqui sobre isso ainda tem uma segunda reportagem do Kleber Lourenço no site do ICL, que conta pra gente como é que foi criada essa célula secreta, né? E como é que houve a adesão da Polícia Federal paralela. A gente até aqui ouviu falar numa ABIN paralela. Agora, numa Polícia Federal paralela, a gente não ouviu falar. Eu vou pegar aqui do meio para frente, porque as outras informações você já tem, não preciso ficar repetindo aqui. O que nos conta a reportagem do Kleber Lourenço? Que no dia 29 de dezembro, as mensagens enviadas por Vladimir a diversos contatos que traziam, todas essas mensagens traziam uma mesma frase repetida. Qual era? Era um emblema, era um bordão, tá? E uma senha, uma mensagem cifrada. Não vai ter jogo. Era essa a palavra-chave. Essa expressão, segundo a Polícia Federal, era um código para a iminência de uma ação que deveria impedir a posse do Lula. O envio das mensagens aconteceu logo depois do almoço daquele dia, né, dia 29 de dezembro, e horas depois aconteceram outros diálogos que demonstravam frustração com o recuo das lideranças militares. Por quê? Porque a posse vinha se aproximando, hora a hora. Isso era 29 de dezembro, a posse era 2 dias depois, era no dia 1º de janeiro, né? A reportagem informa que esse grupo não agiu sozinho. Vladimir recebeu convites de outros 2 policiais, eles se chamam agentes Ramalho e Marcelo, estão na ativa ainda até hoje e acabou assim integrando essa equipe de contenção. Essa força deveria atuar no Palácio do Planalto se o Bolsonaro
se recusasse a passar a faixa. No depoimento, Vladimir narra ter surpreendido os dois agentes conversando sobre o plano, que cessaram a conversa quando ele entrou na sala. E aí um disse, Vladimir é de confiança. Esse Ramalho foi quem disse isso, né? E aqui tem as transcrições desse chat. Então, gente, olha, é o seguinte, leiam no site do ICL, está toda a descrição disso aqui, é super importante, porque isso aqui são fatos que vão sendo revelados para a história do país e a gente não pode jamais esquecer o nível de truculência e autoritarismo, né? Que estão aí girando em torno dessa tentativa de golpe, que talvez seja a mais bem descrita de toda a história da humanidade, porque sabe tudo o que aconteceu. Esses caras eram tão burros e tão truculentos e tinham tanta certeza da impunidade que deixaram todos os vestígios que hoje, né, alimentam essas ações todas que correm na justiça contra esse núcleo de golpistas e assassinos que tomaria posse do país. Eu sei que você está querendo falar da CPI do INSS, tá? E eu vou atender você agora. Vamos passar para o assunto aqui. Olha, está acontecendo um monte de coisa lá em Brasília, né? Existe uma infiltração, uma parte da bancada governista começa a apoiar a CPI do INSS. Quero aqui dar a minha opinião. Eu acho correto. Esse escândalo é um escândalo que tem que ser apurado mesmo. E qualquer investigação parlamentar, ainda a despeito de que a CPI só serve para alimentar a narrativa, mas essa CPI tem que acontecer. E ela vai acabar acontecendo. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que esse assunto não tem fronteira ideológica. E vai ser até bom ver governo e oposição se digladiando ali, né, para deixar claro de quem é a responsabilidade sobre a origem desse esquema aqui. Para nós parece claro, a essa altura do campeonato, que ela está localizada lá no governo Bolsonaro, mas o governo Lula também tem que explicar por que não agiu nesse caso, tá? Aquilo que o ministro Lupe disse que, realmente demoramos. Mas por que demoraram tanto tempo, né? Não está correto. E aí vamos lá para saber o que os próceres dessa história toda estão dizendo, dessa mobilização governo contra a oposição está dizendo. Randolph acusa o Bolsonaro de vetar a transparência do INSS e favorecer entidades suspeitas. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Está na capa do ICL hoje. E vou repetir aqui, porque é importante, muita gente está chegando agora aqui na nossa audiência, né? O senador Randolph Rodrigues acusou o ex-presidente Bolsonaro de contribuir para o avanço do núcleo de fraudes. Por quê? Porque foi apresentada lá uma medida provisória, o Bolsonaro vetou e acabou tornando eternos esses descontos determinados pelas associações, num movimento muito estranho, que obviamente tinha por objetivo estabelecer facilidades, né? Facilidades para essa gente que queria lesar a Previdência Social. Eu quero aqui achar as outras matérias agora, porque eu tenho um monte de assuntos aqui. Então aqui, ó. O senador Fabiano Contarato é um senador que todo mundo respeita bastante, ele é um homem assim, bastante correto na sua postura parlamentar. Está aqui numa das manchetes do UOL, dizendo o seguinte, olha, petista ignora Planalto, assina a CPI do INSS e escancara uma guerra na bancada que já está acontecendo, né, há alguns dias, mas na surdina. Então agora essa guerra passa para os holofotes e essas posições que nós vamos ver aqui agora, essas posições provavelmente vão enfim, criar o ambiente político que nós vamos ver nos próximos dias, né? A matéria diz o seguinte, olha, a assinatura do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para a CPMI do INSS, desagradou o governo e também parte da bancada do PT, que está em pé de guerra sobre o tema, diz o site UOL. Parlamentares reclamam ainda da articulação do Planalto, que segue contra a instalação. Contarato foi o primeiro petista a assinar o requerimento, foi feito pela senadora Damares Alves, do Republicanos, e protocolado na segunda-feira. E ele explicou o seguinte, assinei, entendo que essa apuração é necessária em benefício da população mais vulnerável e todos aqueles que cometeram crimes devem pagar, independentemente de governo, disse Contarato ao UOL, numa posição bastante coerente com a sua trajetória e com a qual eu pessoalmente concordo. Líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, deixou o Planalto ainda mais irritado quando falou sem consultar o governo Lula-PT. Em um discurso na casa, ele condicionou o apoio à mudança do escopo da CPMI para que a investigação não se limite a um ou outro governo. O PT vai assinar, sim, essa CPI, disse o senador Carvalho. Para a gente colocar na cadeia quem de fato tirou o dinheiro dos aposentados, nós vamos investigar olhando na linha do tempo todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid e na CPI do 8 de janeiro. E aqui eu quero fazer uma observação. Lá para trás, na CPI da Covid,
também houve uma grande resistência, né, por parte do governo de turno, e houve um trabalho excelente feito por aquela CPI, desvendando como é que foi toda a trama de corrupção para comprar de laboratórios vacinas que não estavam nem testadas, nem aprovadas por preços exorbitantes e tudo mais que aconteceu, além da incompetência, né, e da questão ideológica interferindo, por exemplo, no movimento antivacina, gente desqualificada que tem CRM se colocando contra o único tratamento possível, que era a vacina. Enfim, tudo de errado que aconteceu veio à luz depois com muita clareza perante a opinião pública brasileira, naquela CPI que foi muito boa e ninguém dava nada por ela. Todo mundo achava que ia ser uma CPI perdida, mas não foi. Então, essa oportunidade de deslindar o que aconteceu lá no INSS não pode ser perdida, até para desmascarar. Nós precisamos saber quem são os verdadeiros bandidos. Quem foi que armou isso tudo? Por que o Bolsonaro assina uma medida, veta uma medida provisória que previa mecanismos que dificultavam a fraude? Por que ele tornou esses descontos das associações praticamente eternos, né? Quando tinha a chance de tornar a renovação anual, o que poderia estabelecer mais uma instância de correção no caminho da fraude. Enfim, todas essas perguntas estão por ser respondidas, né? A matéria também vai além, diz o seguinte, olha, até Jacques Wagner, do PT da Bahia, né, líder do governo no Senado, muito próximo de Lula, uma voz importantíssima no seio do petismo, também já indicou que pode assinar. O que ele falou? Eu não assino CPI por achar que isso cabe à Polícia Federal, mas talvez eu assine essa. Por quê? Por acreditar que os ventos vão mudar, disse ele ontem durante uma sessão lá no Senado, né? O Planalto, segundo o UOL, não está escondendo, não está conseguindo esconder o descontentamento, está reclamando que nada foi combinado com esse lado da rua, que é o lado do Palácio do Planalto. Segundo interlocutores do governo, não houve qualquer consulta ou combinado prévio para que Contarato ou outro parlamentar assumisse ou aderisse a essa comissão. Uma ala do PT já vinha defendendo, segundo o UOL, a CPMI há algum tempo. Havia um consenso, no entanto, de que as bancadas só agiriam se houvesse anuência do Planalto, que agora dizem que a confusão está instalada e já não dá mais para voltar atrás, e não dá mesmo, porque pegaria muito mal, né? Ia criar um ambiente de informação horrorosa para o governo e contribuir para aprofundar esse desgaste absurdo que está acontecendo, corroendo, inclusive, provavelmente, isso nós vamos ver nos próximos dias, mas ainda mais a popularidade do atual governo, né? A matéria fala que as ações de Contarato e Carvalho irritaram o Planalto, irritaram a base. Governistas disseram que eles só não agiram que eles só agiram de forma individualista, não foram estratégicos ao aderirem a um movimento que não fosse feito por todo o grupo. Portanto, é aquela história, né? A água começa a minar a rocha, né? E começa a criar um clima que dificilmente vai ser superado sem que o governo dê um jeito de permitir essa investigação e participe ativamente dele para mostrar que as culpas aí se resumem a certos redutos de corruptos, né, que assaltam a máquina pública e que existem em qualquer governo. Mas essa fraude desse tamanho é uma coisa aberrante mesmo, não pode ficar sem investigação. Bom, vamos lá, gente, vamos para o noticiário internacional. Primeiro vou começar aqui pelo Washington Post, né? O Washington Post de hoje está morno aqui, o noticiário internacional. O Trump está passeando lá pelo Catar. O Trump falou que vai tomar conta da faixa de Gaza. Gente, que absurdo, né? Não, como o sujeito é arrogante com relação àquilo que defende, porque qual é a diferença, por exemplo, entre a invasão da Tchecoslováquia, né, e a invasão que o Trump pretende fazer da faixa de Gaza? Sabe? E ele apresenta tudo com uma disfarçatez, parece que tudo é tão natural. Nós vamos transformar isso aqui num lugar de muita felicidade. Querem tirar os palestinos de lá e dar felicidade a quem? E os Estados Unidos agora vão se meter a administrar um Estado estrangeiro, é isso? Vão anexar a faixa de Gaza como 51º Estado da Federação Americana? Vamos ao Washington Post aqui, olha só. Investimentos e negócios voltam aos holofotes com a visita de Trump aos Emirados Árabes Unidos. O presidente participou de um fórum empresarial. Está visitando a casa da família abraâmica, local cultural que simboliza a paz e inclui uma igreja, uma mesquita e um templo. É a primeira vez que o Trump entra numa mesquita, viu, gente? E olha, o que mais nós temos de interessante hoje? Noticiário bem morno lá. O que nós temos é o seguinte, olha, o ex-diretor do FBI nos Estados Unidos, ele está sendo acusado agora de ter postado nas suas redes sociais uma mensagem cifrada. Olha só.
está sendo investigado pela postagem de dois números, né? Dois numerais, duas centenas aqui, 86 e 47. Você sabe que isso pode corresponder a uma ameaça de morte? É bem interessante do mundo, é James Comey o nome dele. E o que ele fez? Ele postou uma foto de umas conchinhas na areia da praia com os números 86 e 47, tá? Mas, para os expertos da internet, esses dois números juntos têm um significado muito grave, né? Que é o seguinte, eles significam que há um desejo manifestado pelo Comey, o ex-diretor do FBI, de que Trump morra. 86 significa ameaça de morte, significa que algo pode morrer. E 47 seria uma alusão ao 47º presidente americano, que é o próprio Trump. Então, 86 e 47 seria, eu quero a morte de Trump, tá? Isso foi entendido como uma ameaça. Ele foi denunciado, abriu uma investigação na Agência Federal de Investigação, no FBI, né? Para saber se houve mesmo, de fato, uma ameaça e essa ameaça terá tratamento severo, segundo os órgãos de apuração, né? O que a matéria fala aqui sobre esses números? Ela diz o seguinte, olha, os números são uma gíria aparente para a remoção, isso aqui leia-se para a morte, tá? Do presidente em exercício, que é o 47º. E foram escritos em cartazes, em protestos, camisetas e outros produtos. Já o 86, eles tratam como verbo informal, tá? Seria o verbo matar, uma forma metafórica, disfarçada, cifrada aqui, de dizer que se deseja a morte de alguém. Então, 86 é morte, 47 é o 47º presidente da República. E esse número 86 ganhou essa conotação na área de hospitalidade, significando recusar um serviço a um cliente ou dizer que um item do menu não está disponível. Ou seja, você chega numa loja, quer comprar alguma coisa, o cara não quer te atender, bota lá, 86. Não tem esse produto aqui. E aí o uso se expandiu com o tempo para se referir amplamente a rejeitar, dispensar ou remover, de acordo com a definição no dicionário. Também pode se referir a matar algo ou alguém, esclarece aqui o New York Times, tá bom? O que nós temos hoje no New York Times? Não temos nada de muito interessante, não, porque está lá esse rame-rame lá. Os Estados Unidos prestam muita atenção ao noticiário da guerra da Rússia e da Bósnia, né? Mas as negociações estão empecadas, elas vão começar agora. Zelensky não compareceu à reunião, nomeou representantes, mas está desconfiado aqui que a Rússia não tem seriedade. Então, a perspectiva de um acordo, apesar de toda a pressão feita pelo governo norte-americano, é ainda uma miragem lá no horizonte, né? Mas está aqui no jornal estadunidense que negociações de paz entre Rússia e Ucrânia começarão em meio a dúvidas e caos. Expectativas baixas para as negociações em Istambul, as primeiras negociações de paz diretas entre Moscou e Kiev desde o início de 2022, com a ressalva de que o Zelensky não vai, mandou representantes, mas não vai, né? E a informação sobre esse envio da equipe do Zelensky para as negociações está aqui no The Guardian, que é o jornal da Inglaterra, né? E a informação está aqui, olha, eu vou até pular para esta página aqui, para que a gente possa, para que vocês possam ler junto comigo, tá? Zelensky envia equipe para negociações de paz, mas diz que a Rússia não é séria o suficiente, como eu falei lá atrás, tá? Vamos ler um trechinho aqui. Volodymyr Zelensky enviou uma delegação a Istambul para negociações de paz com a Rússia, abrindo caminho para as primeiras negociações diretas entre os dois países desde março de 2022. Embora Washington tenha alertado que nenhum avanço é provável, a menos que Trump e Putin concordem em ter um encontro. As negociações estão programadas para acontecer na sexta-feira, hoje, né? E Zelensky diz que Kiev se concentrará em pressionar por um cessar-fogo imediato de 30 dias. Falando em uma coletiva de imprensa na capital turca, Ankara, depois de uma reunião com o presidente Recep Erdogan, Zelensky disse que decidiu enviar uma delegação. Embora a Rússia tenha enviado uma equipe de nível inferior para sinalizar a Trump que a Ucrânia continua firmemente comprometida em buscar a paz. Você acredita nisso? Hã? Você acredita? Vamos ver o que vão dar essas negociações aí, né? Vamos agora, gente, passar para um fato positivo. Eu até fiquei bastante surpreso quando vi essa notícia, está no site do Brasil de Fato, porque esse secretário Marcos Rubio, ele foi pintado e de fato é o demônio, filho de cubanos americanos, é um sujeito que tem profunda birra
das insurgências no continente latino-americano e prometeu ter punhos de ferro aqui, inclusive com países, né, como o Brasil ou como os países centro-americanos que têm governos de esquerda e sul-americanos que têm governo de esquerda. Mas surpreendeu porque pediu para tirar Cuba da lista de países que cooperam com o terrorismo. Olha só o que está na manchete. Marco Rubio coloca Cuba na lista de países que não cooperam com o terrorismo. Você esperava isso de um governo republicano? Não esperava isso de um governo republicano. Essa classificação, aliás, a desclassificação, a retirada de Cuba da lista de países que colaboram com o terrorismo foi feita durante o governo passado e suscitou muita discussão ideológica, né? O que nos conta a matéria do Brasil de Fato sobre isso? O Departamento de Estado dos Estados Unidos voltou a incluir Cuba na lista elaborada de forma unilateral de países que, segundo Washington, não cooperam plenamente com esforços antiterrorismo. A medida do atual secretário de Estado, Marco Rubio, reverte uma decisão do governo Biden que havia retirado a ilha da lista no ano passado. Naquela ocasião, após consultas com agências especializadas do próprio governo estadunidense, concluiu que não havia evidências que sustentassem a alegação de que Cuba não colaborava com a luta do terrorismo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos não possui nenhum mandato internacional para elaborar essa lista, que é produzida anualmente para ser apresentada ao Congresso do país. A Lei de Controle de Exportação de Armas proíbe venda de armamentos aos países que são incluídos nessa lista. Embora a inclusão ou a exclusão de Cuba nessa lista não tenha efeito imediato, já que ela não mantém relações com os Estados Unidos, a presença no documento serve como pretexto para Washington justificar a imposição de sanções contra o país caribenho. Então, essa classificação é menos drástica do que a anterior, mas também cria problemas, né? Vamos passar para o próximo assunto aqui. Vou falar de algo que interessa para muita gente no Brasil, tá? O Brasil, como se sabe, tem a maior colônia italiana do mundo, né? São Paulo é uma das maiores cidades italianas do planeta e as coisas estão mudando lá na Itália. Se você é bisneto de italiano e pretende ter cidadania, olha, pense duas vezes antes de iniciar um processo, tá? É uma situação que a partir de agora vai ficar muito complicada. Está no site da BBC News que o Senado da Itália aprovou novas regras para a cidadania italiana. Isso diz respeito, gente, a quase 40 milhões de brasileiros, que são descendentes, que têm avós ou bisavós que vieram no começo do século, no fim do século XIX, no começo do século XX, para substituir a mão de obra escrava na lavoura do Brasil, principalmente aqui no Sudeste e também no Norte, né? Uma legião de italianos calculada aí em 1,5 milhão, entre eles o meu avô, veio para o Brasil com a perspectiva de ter terras para trabalhar e de sair da condição de pobreza absoluta em que viviam lá na Itália, né? Mas agora, os italianos, diante dessa guinada à direita na Itália, está mudando algo que está inscrito na Constituição, que é o direito de cidadania por sangue, chama ius sanguinis, né? Esse direito é um direito histórico na Europa e torna cidadão daquele país, pessoas que são descendentes de pessoas daquele país. Diferente aqui do ius solis no Brasil, que faz com que qualquer pessoa que nasça em solo brasileiro seja considerada brasileira. A mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, né? E a matéria está dizendo o seguinte, olha, o Senado da Itália aprovou as novas regras da cidadania italiana. Está valendo já? Ainda não, mas vai começar a valer rápido, tá? A matéria dá a seguinte informação. O Senado italiano aprovou o texto do decreto-lei com mudanças que restringem os critérios sobre quem tem direito à cidadania no país por 81 votos contra 37. Na prática, agora ainda não está em vigor, mas vai, como eu disse, vai começar a vigorar logo. Quem teria direito à cidadania? Apenas pessoas com pelo menos um dos pais ou um dos avós nascidos na Itália. Somente esses é que poderão se tornar cidadãos italianos. Então, por exemplo, eu tenho o avô italiano, posso, mas os meus filhos já não poderiam. Para nossa sorte, a família inteira tirou a cidadania italiana já há algum tempo, já está tudo certo. Então, quem já tem a declaração não perde o direito, tá? Mas quem não tem ainda e pretende entrar com um processo ou tentar a cidadania lá diretamente na Itália, pela via administrativa ou nos consulados, essas pessoas provavelmente não vão conseguir mais. Então, quem já conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, provavelmente não consegue mais, tá? Só que o texto ainda vai ter que ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 19. O decreto que prevê essa norma já está em vigor, só que ele ainda precisa da aprovação pelas casas legislativas. Anteriormente não havia limite geracional, a pessoa interessada em obter a documentação, caso conseguisse comprovar vínculo com alguém nascido na Itália depois de março de 1861,
quando o reino da Itália foi criado, quando a Itália foi unificada, né, ele tinha então direito à cidadania. De lá para cá, acabou, não tem mais e, enfim, você que é descendente italiano, olha, ou você corre muito com o seu processo, tá? E protocola lá, agora já não dá mais pela via administrativa, porque demora 10 anos para o sujeito ser atendido no consulado. Fico aqui com pena das milhares e milhares de pessoas que estão há anos nessa fila. Há anos nessa fila esperando o momento de ser chamado por um consulado que não tem boa vontade com um brasileiro que quer ganhar a cidadania italiana, tá? Eles não têm boa vontade. Certo? Então você que é descendente italiano, se não tem ainda, perdeu. Vamos voltar a falar sobre o golpe de Estado, gente. Nós já vimos hoje aqui as reportagens que estão no site do ICL Notícias. Se você não estava ainda aqui na nossa audiência, eu quero chamar a sua atenção, né, para as confissões do agente da Polícia Federal que se imiscuiu com os agentes golpistas lá em Brasília e confessou em mensagens interceptadas pela Polícia Federal agora, né, recentemente, mensagens que foram gravadas no dia 29, que havia um forte aparato militar, um aparato de guerra mesmo, para fustigar quem tentasse impedir o golpe do Bolsonaro, né? Havia uma turma na Polícia Federal, está sendo chamada agora de Polícia Federal Paralela, e isso representava, sim, uma ameaça grande para todos aqueles que se insurgissem contra, né, a manutenção da democracia brasileira em benefício de quem? Do príncipe Bolsonaro, o golpista que queria se transformar num governante eterno aqui, a revelia da vontade do povo, que o rejeitou na urna, né? A matéria que está na capa do UOL hoje, ela tem conexão com isso, mas ela diz do posicionamento do ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes, que é uma pessoa que suscita relações muito intensas de todo mundo. Todo mundo, em alguma hora, ama o Gilmar Mendes e outra hora odeia o Gilmar Mendes por coisas que ele fala. Mas ele tem falado coisas bastante assertivas ultimamente. O que ele falou recentemente? Que a defesa da anistia é para livrar a cúpula, não é a Débora do Batom, segundo Gilmar, é a cúpula da tentativa de golpe. Vamos ver o que ele falou? O ministro Gilmar Mendes do Supremo criticou a possibilidade de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe. Sem citar nomes, ele afirmou que a anistia seria para a cúpula do golpe. A rigor, hoje se fala em anistia, disse ele, na defesa do interesse da cúpula do sistema, da cúpula do golpe, e não na defesa dessa gente que eventualmente participou. As investigações, para surpresa de muitos, chegaram a pessoas que planejaram golpe e assassinato, como o do presidente Lula e seu vice Geraldo Alckmin, disse o Gilmar. Ele falou o seguinte: surpreendentemente, as pessoas descobrem que havia idosos e mães de filhos menores de 12 anos nas prisões, passando a defender não só a redução da pena, o que é legítimo, mas a própria anistia, disse ele. Bolsonaro e mais 7 denunciados pela trama golpistas viraram réus do Supremo em março, passaram a responder por uma ação penal pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e grave ameaça com deterioração do patrimônio público. A Procuradoria-Geral da República afirma que o ex-presidente sabia sim da existência do plano e deu aval à chamada minuta do golpe, o decreto que trazia medidas para implementar o golpe de Estado no país. E aí você já conhece toda a história, não é? Vamos passar para frente? Escândalo na área da Codevasf, temos aí, olha, a Natália Portinari do UOL está trazendo aqui uma reportagem exclusiva dizendo que o atual presidente da Codevasf tentou obstruir a apuração e acabou demitindo um alto funcionário da estatal. Vamos ver o que é isso? Demitido do cargo de superintendente da Codevasf em Juazeiro, o engenheiro Miled Cussa Filho diz ter sido assediado e pressionado pelo presidente da estatal, que se chama Marcelo Moreira, após colaborar com uma investigação sobre irregularidades em convênios. Então o cara contribuiu para a investigação e você vai ver aqui que ele levou pessoas que estavam investigando para uma reunião, acabou demitido na mesma hora. Cussa Filho afirmou à reportagem que o estopim dos desentendimentos que levaram à sua demissão foi um ofício enviado à Prefeitura de Campo Formoso, na Bahia, no 17 de abril, cobrando explicações sobre algumas suspeitas de irregularidades. A Codevasf, por sua vez, disse que o desligamento buscou ampliar garantias de transparência e integridade para os processos de apuração e disse não ter conhecimento de nenhuma pressão contra esse superintendente. Né? A Operação Overclean apura uma suspeita de fraude à licitação em convênios da Codevasf. Elmar Nascimento tem influência na Codevasf e foi responsável pela indicação de Moreira a presidente em 2019, assim como de Cussa Filho a superintendente.
A empresa envolvida nesse escândalo se chama Alfa Pavimentações. Foi escolhida pela prefeitura dessa cidade para realizar as obras. Representantes dela, que foram presos preventivamente na primeira fase da Operação Overclean, foram a uma reunião na Codevasp antes das licitações de 2023. A partir de denúncias publicadas sobre essa reunião, Cussa Filho cobrou explicações de Elmo Nascimento sobre por que o prefeito levou Alex Parente, Lucas Lobão e Evandro Balbino ao encontro. Eles foram apresentados na ocasião como representantes de uma outra empresa. Então, essas pessoas não eram representantes, eram investigadores desse esquema. E o superintendente que os colocou na reunião perdeu o seu emprego. Perdeu o seu emprego. O quadro eleitoral está se formando e com ele começa a luta para dar proeminência a próceres dos grupos políticos aqui. Nós vamos falar agora do grupo político do governador de São Paulo, do Tarcísio, que está trabalhando em duas frentes. Na frente da segurança pública, com essa campanha higienista que está fazendo aqui na Cracolândia, em São Paulo, mas também está apoiando o uso do dinheiro dos parlamentares para construir o cacife político dele e de outros que vão disputar a eleição de 2026. Está aqui na capa da Folha, enquanto você lê, eu tomo um golinho de água aqui. Está aqui na capa da Folha. Tarcísio quer acelerar a liberação de emendas a deputados em ano eleitoral. O governo propõe mudanças num cadastro para agilizar as transferências e projeta 1,260 bilhões de reais em verbas impositivas. O governo Tarcísio Freitas, do Republicanos, apresentou novas regras para acelerar o repasse de emendas parlamentares em São Paulo em 2026, um ano em que o governador e os deputados estaduais vão disputar as eleições. No projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antecede a Lei do Orçamento, que foi enviado à Assembleia Legislativa na semana passada, o governo propõe que os deputados indiquem já na elaboração da Lei do Orçamento os beneficiários das suas emendas com o respectivo CNPJ, o órgão público também responsável pela despesa. Até agora, essa indicação detalhada era feita apenas depois da aprovação do orçamento, quando então a Secretaria de Governo e Relações Institucionais abriu um prazo para que os deputados confirmassem a emenda com os detalhes sobre os beneficiários. Segundo a Secretaria, a proposta busca eliminar uma etapa do processo de liberação, cuja demora é alvo de queixas por parte dos deputados. Então, ano eleitoral chegando rapidamente aí, nós temos uma correria ao cofre. Uma correria ao cofre. Ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, o governo federal acossado aí pela necessidade de cortar despesas, E aqui temos a informação na Folha de São Paulo de que a equipe econômica está querendo garantir 10 bilhões de congelamento de despesas neste ano, Analistas apontam que seria necessário um aporto fiscal, um aperto, nunca estão satisfeitos, Eles falam, não, queremos mais, 10 bi não dá para nada, tem que ser de 15 a 24. Esse governo fala, tá bom, vou dar 30. Os caras falam assim, agora queremos 50. Mas vamos lá. Há uma semana do anúncio do primeiro congelamento de despesas do orçamento do ano, técnicos do governo estimam um valor de até 20 bilhões de aperto fiscal. A área econômica quer garantir que nas discussões finais o contingenciamento e o bloqueio nos gastos não fiquem abaixo de 10 bilhões, é daí para cima, para não comprometer o plano de voo para o cumprimento da meta fiscal de déficit zero. Então, vocês veem, a preocupação do Tarcísio em acelerar emendas vai na contramão das medidas de contenção do governo federal, Especialistas em contas públicas ouvidos pela Folha calculam que seria necessário um aperto do lado das despesas de 15 bilhões de reais a 24 bilhões de reais, mas avaliam que a opção do governo não será por fazer um corte sangrento agora, diluindo o impacto ao longo do ano, como ocorreu no ano passado, 2024. Os números não estão fechados porque a área orçamentária ainda não recebeu todos os dados da Receita e as despesas que vão embasar a decisão. O ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, terá ainda uma reunião com o presidente Lula antes do prazo fatal para discutir esse tema, Anúncio previsto para o próximo dia 22, quando o governo envia o relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do orçamento ao Congresso. E a equipe econômica já deve incluir no relatório a abertura de um crédito extra de 12 bilhões de que o governo poderá dispor para fazer face a uma inflação maior do que a observada em 2024. O crédito está previsto no arcabouço fiscal, Então, está aqui a informação, vem aí o aperto.
E, enquanto isso, né, arma-se o clima eleitoral em outras searas em que gente está interessada em ver o dinheiro correr, porque dinheiro cria reputação. Esse é um termo novo para dinheiro compra voto, né? Dinheiro faz clientela, né? Bom, ainda no plano exterior, essa aqui talvez seja a última notícia de hoje, eu tenho que mostrar para vocês aqui um reflexo de algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que está nos alertando aqui o Jamil Chad. Jamil sempre fundamental, né? Eu acordo e já vou ver o que o Jamil está dizendo, porque ele sempre tem uma informação importante, que está sendo avaliado pelo governo dos Estados Unidos se deve ou não aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Situação que eles lá mesmo nos Estados Unidos acham que é de alto risco. Vamos ver o que o Jamil está nos contando. Isso aqui é muito grave, né? Interferência direta, né, que está sendo cogitada de um país sobre o Instituto da Justiça de um país soberano. Vamos lá para a informação do Jamil. O governo de Donald Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, incluindo suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos, mas considera que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos quanto em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes digitais a um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita para ampliar a influência no meio das campanhas. O gesto não seria isolado, diz o Jamil. Desde que assumiu, o governo Trump passou a adotar leis que impedem que recursos públicos dos Estados Unidos sejam enviados para entidades. ONGs, universidades, governos estrangeiros que tenham em sua agenda pautas como o combate à desinformação ou a defesa de regulação das redes sociais. O Brasil, segundo assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faria parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para países que hoje são governados por alas progressistas, para que eles sejam, nos próximos 2 anos, administrados por aliados de Trump. As eleições no Chile em 2025 e na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas para esse projeto do fascismo global. O fascismo global é por minha conta, tá? O Jamil fala que são consideradas estratégicas, apenas isso. O pleito na Bolívia também acompanhado de perto. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que aliás sumiu, hein? Desapareceu, né? Desapareceu. Outro dia o Ciro Nogueira falou que vai voltar ao Brasil, mas não deu a data. Tá bom, pode ficar por lá. Né? O passeio dele, que seria um passeio nos Estados Unidos, temporada lá para articular contra o Brasil, se revelou pífio, né? Não sei, acho que voltou a fazer hambúrguer, porque é tão pouco importante que ele anda fazendo, porque não rende nem nas redes sociais, não rende nada, né? Então tá lá de férias aí o nosso deputado chapeiro, nosso insurreto permanente, desapareceu do cenário. Mas vamos lá. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que Eduardo Bolsonaro passou a fazer um intenso lobby em Washington com a base mais radical do Partido Republicano. Mas tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Alexandre de Moraes também é considerada de alto risco para o governo americano. Portanto, está aí. Se cogita esse absurdo. Esse absurdo. E, gente, antes de continuar, de passar a bola aqui para o pessoal do N1 que vem aí, eu preciso dizer para vocês do evento de ontem, tá? Foi super bacana a aula do GCE, ontem a aula magna, abrindo a segunda turma do nosso curso de pós-graduação. Foi espetacular e você não deve deixar de assistir. Ela está no ar agora, está aberta aí o replay, você está vendo aqui embaixo, né? Vendo aqui, ó, o replay está no ar. E você, para assistir, vai aqui no Desperta ICL, deixa seu nomezinho aí, depois você pode assistir, está liberada a aula para você. E se quiser você ampliar os seus horizontes intelectuais e o seu discernimento sobre por que as elites brasileiras odeiam tanto o povo brasileiro, vai lá, assiste a aula, você já vai ter bons elementos aí de ponderação para poder alimentar os seus exercícios de raciocínio, tá bom? Gente, hoje é sexta-feira, então, o último dia da semana, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, descansem bastante, o tempo vai estar bom em boa parte do país, aproveitem, né, para descansar, para esvaziar a cabeça e a gente se encontra aqui na segunda-feira, às 7 horas da manhã em ponto, para falar sobre o que aconteceu durante o fim de semana. Um abração para você, bom fim de semana e até segunda. A aula inaugural foi um marco. Se você perdeu, o replay já está disponível.
Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Está aberta por tempo limitado. Nela, eu explico como a elite brasileira construiu um projeto de dominação baseado no preconceito, na desigualdade e na mentira. E por que isso ainda se repete até hoje? Assista agora e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade.